É, muitas pessoas me perguntam como que eu desenvolvi essa habilidade ou essa vontade de ajudar os jovens e ajudar principalmente pais e mães de jovens a lidarem com essa idade de 13 a 17 anos. É uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir e ao mesmo tempo passar para vocês a maior tipo de aprendizado do que eu tive durante a minha vida. Eu tenho 23 anos. Aí você pensa, como que um homem de 23 anos tem capacidade de ajudar mães e pais e desenvolver jovens para ser jovem de sucesso, jovem com habilidades diferentes? E eu gosto de voltar lá no início, na minha infância. Eu tive uma infância muito difícil. Isso não é vamos dizer, uma coisa nova, né? Ter uma infância difícil. Eu gosto de dizer que a minha infância foi difícil porque eu era muito bagunceiro. Bagunceiro no sentido de eu batia em todo mundo na escola, eu brigava, eu sou magrinho, mas eu era uma pessoa que realmente tocava o terror, era daqueles que pegava extintor na escola e tocava o terror. E reprovei algumas vezes na escola, tá? Não por uma falta de capacidade intelectual, alguma coisa do tipo, mas sim porque eu era uma pessoa mais bagunceira, eu era aquela que pegava uma sala perfeitinha e destruía ela no sentido de levar. E ao mesmo tempo, nessa infância, eu comecei a perder muitos amigos. E eu comecei a cada vez me sentir mais só. E quanto mais só eu ficava, mais eu tentava ser mais agressivo, mais eu tentava dar um jeito de chamar atenção pra mim. Só que quando deu lá por volta, quando eu tinha uns 14 anos, tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida mudou porque um dia eu entrei dentro de casa, minha mãe tinha acabado de ir na escola, na diretoria, uma coisa que era de costume já dela ir lá para escutar os diretores falando de mim, falando que eu era o pior aluno de todos e que iria me expulsar do colégio. E um dia eu vi minha mãe no banheiro chorando e ela dizia bem assim: Deus, leve meu filho, leve meu filho ou cuide você dele. E naquele momento eu descobri que minha mãe tinha desistido de mim. Ela tinha desistido de quem eu era, ela tinha desistido de se esforçar em me ajudar, porque ela não via como ajudar, ela não tinha como ajudar. Ela não sabia a quem procurar, ela não sabia o que fazer, ela não tinha nenhum caminho reto para falar, eu vou ajudar meu filho dessa maneira. E aí que eu virou a chave pra mim, eu falei assim, minha mãe desistiu de mim e eu não posso deixar isso do mesmo jeito. E eu mudei a chave da minha vida com aquele estralo. Como que eu mudei a chave? Eu comecei a desenvolver algumas coisas que hoje eu falo, nossa, foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu comecei a ler. E isso mudou tudo que era da minha vida, mudou totalmente, porque eu comecei a desenvolver o hábito da leitura. Então, comecei a ler alguns livros de história que me seguravam ali. Eu comecei também a ler livros de desenvolvimento pessoal, de finanças, de empreendedorismo, livros que ensinavam como você ter hábitos saudáveis. E eu comecei a me apaixonar por esse hábito. Só que isso acarretou diversas circunstâncias na minha vida. Então, vamos assim dizer, eu comecei pelo hábito da leitura, eu comecei a melhorar na escola, eu comecei a me relacionar melhor com as outras pessoas, eu comecei a me desenvolver de todas as formas possíveis. Mas eu gosto de dizer que o livro, ele foi um estupim. O que realmente trouxe para mim foi a expansão do mundo que aconteceu ao meu redor. Então o empreendedorismo me fez ver que o mundo dos negócios era diferente do que eu estava habituado, de você ir para a escola, depois fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego e depois uma boa aposentadoria. Ele mostrou para mim que o empreendedorismo mostrou para mim que existia um caminho diferente, que é um caminho diferente do caminho tradicional. Isso me fez começar a evoluir. Começar a evoluir no sentido de que eu comecei a buscar qualidades, cursos que me davam o que hoje o mercado de trabalho precisa. Então, comecei a me envolver com tecnologia, comecei a me envolver com empreendedorismo, um empreendedorismo digital, todo tipo de empreendedorismo. Comecei a desenvolver as pessoas. Mas aí tá, até aí eu contou um pouco da minha história, como eu modifiquei a minha mentalidade. Mas uma história paralela a essa, eu estava cuidando de alguns jovens na igreja. Então, logo quando comecei a ler, eu também comecei a ir para a igreja. Só que a chave mudou aqui.
como eu já tinha bastante capacidade de liderar, bastante capacidade de falar em público, bastante capacidade de me envolver e cuidar das pessoas, não demorou muito para eu ser líder de jovens. Eu fui líder de jovens durante 7 anos. Então, durante 7 anos eu liderei jovens de 14 a 17 anos, mesmo quando eu tinha 15, 16 anos. E aí, o que eu vi nesse tempo? Aí, eu vi nesse tempo que as mães e pais, eles chegavam para mim com uma dificuldade assim: meu filho tá depressivo, meu filho tá usando drogas, meu filho tá vivendo isso, meu filho tá vivendo aquilo, meu filho tá passando por isso. Alan, ajuda ele. E eu comecei a ajudar esses jovens. Mas o que eu notei? Eu notei que eu não tinha braço para ajudar todos os jovens. A gente liderava lá 100, 200 jovens, eu não tinha braço para sentar com cada um toda semana, parar 1 hora, porque eu tinha meu trabalho, eu tinha meus afazeres, eu tinha minha rotina e tudo mais, e eu não conseguia dar essa força. E aí que virou a chave. Eu falei, poxa, se eu ajudasse os pais e mães a entenderem os seus filhos, seria muito mais fácil. Porque eles lidariam com os filhos da maneira que eu lidaria com eles. Mas só que, além disso, além de liderar os jovens e ter esse primeiro momento, eu tinha uma outra estopim. Eu tenho 2 irmãos, que hoje eles têm 17 anos, vão fazer 18, mas há alguns anos atrás, eles tinham lá por volta de 15, 14 anos, eles eram muito apegados a mim. E eu vi que eu estava cuidando de todos os jovens, mas não estava cuidando da minha família. E nesse estralo que na minha mente eu falei assim, para tudo, eu vou fazer dos meus irmãos o que realmente eu queria que os meus irmãos tivessem feito para mim ou meus pais tivessem feito para mim. Eu comecei a desenvolver os meus irmãos. Então eu foquei especialmente nos meus irmãos nesse tempo. Então eu fiquei durante 7 anos liderando jovens, desde ali dos meus 14 anos liderando jovens, e depois quando meus irmãos estavam com 14, 15 essa idade, eu comecei a focar especialmente neles, porque eles estavam se perdendo, eles estavam indo para um lugar onde que seria muito difícil eles sair. Mas eu entendia também que se eles soubessem aquilo que eu desenvolvi durante anos, eles poderiam ter uma vida extraordinária, de realização pessoal, de sonhos, de incríveis, e eu comecei a desenvolver meus irmãos. Então eu comecei a trazer para eles o hábito da leitura, eu comecei a trazer para eles a questão de você ter responsabilidade própria. Então, e era um contexto muito propício ao crescimento individual deles. Por quê? Porque eles foram morar comigo. Então eles na casa morava eu e eles. Então era especialmente eu lidando com meus irmãos como se fosse um pai. Eu não gosto de falar que eu era um pai deles, porque eu não era o pai, eu era o irmão. Mas eu era o irmão deles que ajudava ele a se desenvolver, ajudava a questão do empreendedorismo, a questão de finanças. E eles começaram a desenvolver, e eu gosto de dizer que o meu maior case são eles. Hoje, com 17 anos, eles são independentes financeiramente. Eu falo independente financeiramente porque eles estão indo para uma viagem para os Estados Unidos, tudo pago por eles. Onde que eles foram pagos para o Rio de Janeiro para tirar o visto, pago por eles. Onde que eles estão pagando até a passagem do meu pai para ir junto com eles nesse sonho realizado. Como que eles desenvolveram isso? Um dia eles estavam falando comigo que tinha uma certa influência na escola onde que eles moravam, na escola onde que eles estudavam, e eles tinham levado 50 pessoas para uma festa de um amigo, que o amigo estava organizando uma festa. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, por que vocês não fazem uma própria festa? E eles, nossa, por que não? E eles fizeram uma festa com 50, fizeram uma festa com 200, fizeram uma festa com 600. Eles acabaram numa festa deles, faturando 10 mil reais de receita no dia. Como que eles desenvolveram isso? Eu fui incentivando, fui dando um caminho, mas eles foram fazendo e ao mesmo tempo eles foram mudando todos os hábitos deles. Então, em vez de eles quererem sair para fazer o que os jovens hoje atualmente fazem, de beber, se drogar, ou viver às custas dos pais, eles começaram a desenvolver uma mentalidade de responsabilidade, mente empreendedora, um senso de dono de si próprio, e também começaram a fazer isso com as próprias mãos e começaram a ganhar e viu que o mundo expandiu para eles a ponto de falar assim, eu não preciso dessas coisas que me preenchem no momento, eu simplesmente tenho um mundo de possibilidades e eu posso fazer muitas coisas. E o que eu comecei a fazer também para eles? Eu comecei a mostrar para eles tudo que eles poderiam ter de experiências, porque quanto mais experiência eles
tivessem no dia a dia, eles podiam escolher o caminho deles. Então eu acabei ajudando eles a escolher o próprio projeto de vida. Então hoje, com 17, 18 anos, assim como eu, que eu sei onde que eu tô indo, onde que eu quero alcançar, os meus sonhos bem traçados, e sei quem eu sou, eles também sabem quem eles são, para onde que eles vão ir, o que eles vão usar, e do jeito pode mudar. Eu sempre falo para eles que eles têm um plano, mas tudo pode mudar. Mas a essência é que hoje eles podem escolher o que eles querem ser. Hoje eles não estão nem focados em bebida, drogas e tudo mais, estão focados em realizar mais. Esses dias eu peguei meu irmão às 5 horas da manhã estudando um curso que a gente comprou em conjunto sobre mídias sociais, sobre tudo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que muitos pais hoje, mães de amigo deles, dos amigos deles, procuram eles para ajudar os próprios filhos. Cara, ajuda meu filho, ele tá passando por isso. E eu vi no lugar deles, eu me vi no lugar deles. Eu era totalmente diferente dos meus amigos, era líderes jovens, e as mães me procuravam porque eles queriam que os filhos deles fossem igual a mim. A minha mãe é uma coisa muito doida, porque minha mãe, ela falou, sempre tiveram muitos ciúmes em cima da minha mãe. Minha mãe, ela sempre falava assim, a única coisa que eu tenho era o Alan. E muitas das coisas que acontecia na minha mãe, quando tinha essa questão de ciúmes, que eu não gosto, não é muito tangente, né, muito papável, mas existe. Quando acontecia isso, a única coisa que ela tinha era eu, mas era uma coisa que ela sentia muito orgulho. Então, hoje eu sou uma pessoa muito realizada no que eu fiz. Hoje, com 23 anos, eu fui conselheiro municipal de juventude aqui de Curitiba. Então, eu ocupei um cargo onde eu era líder de todos os jovens de Curitiba. Eu fui líder de jovens durante 7 anos na igreja. Não sou mais líder de jovens porque um dia cheguei e eu estava liderando, e dentro da igreja você trabalha uma coisa específica, ajudar as pessoas a encontrarem Deus. E eu queria, além de ajudar as pessoas a encontrarem Deus, né, que era o certo, eu queria que eles encontrassem um bom caminho, um bom propósito, que eles fossem boas pessoas na sociedade. E não é isso que a gente trabalha muito na igreja. A gente trabalha muito relacionado à espiritualidade, não a parte também de empreendedorismo, finanças, desenvolvimento pessoal e tudo mais que eu amava. Então eu decidi expandir isso e trazer realmente para um local onde eu pudesse mostrar para muitas pessoas. A internet é esse local hoje, onde eu posso pegar minha câmera, simplesmente aqui no meu condomínio, gravar um vídeo e mostrar para todas as pessoas. Então a internet trouxe facilidade, então por isso que eu resolvi fazer isso. Dentro desse monte dessa pequena história, porque eu poderia colocar cada detalhe, o detalhe de quando a minha mãe chorava um monte, quando ela ia na escola, os detalhes da minha vida difícil que eu tive com tio drogado, mãe totalmente assim fora do mercado de trabalho, vivendo uma vida onde que eu tive que ser responsabilidade muito cedo. A minha mãe ela tinha uma doença, que era epilepsia, e ela sempre foi mãe solteira. Então, o que acontecia? Eu tive que desde cedo ver todo mês a minha mãe morrendo nos meus braços. É o que eu sentia quando ela tinha aquelas convulsões, e era só eu e ela, eu cuidando dela. Hoje eu me tornei um jovem de 23 anos que ganha aproximadamente mais que 90% dos jovens da minha idade. Profissionalmente eu sou uma pessoa bem realizada, estou indo para lugares novos, não tenho horário de trabalho, e eu não falo isso porque eu não tenho horário de trabalho como coisa assim, não, é por causa que eu trabalho hoje no mercado onde que tudo mudou, onde que para os jovens está tudo diferente. E aí que vem também por que eu decidi fazer isso. Eu entendo que as mães e os pais precisam entender e compreender o contexto que está se formando hoje. Hoje, você pensar que nenhum jovem hoje de 13 a 17 anos, nenhum jovem pode ser, vamos assim dizer, vou resumir, nenhuma pai e mãe de um jovem de 13 a 17 anos sabe o que o jovem está passando. Por quê? Porque o pai não viveu na era da tecnologia, não nasceu na era da tecnologia. O pai e a mãe não sabem que mudou de era. A gente tinha um tempo onde que era uma era agrícola, depois uma era industrial, e agora a gente está na era tecnológica. Então tudo está diferente, o mercado de trabalho está diferente. Hoje a escola é feita simplesmente para
que você entra na quinta série, vai para a sexta série, vai para a sétima série, vai para a oitava série, depois você vai para a faculdade, você arruma um bom emprego. Isso era o tradicional na era da indústria, porque daí você ia para trabalhar na indústria e tinha a série onde você era a pessoa que colocava o tapete, tirava o tapete, colocava o tapete, tirava o tapete. Depois você era o encarregado daquilo lá, depois você era o gestor daquela célula, depois você era o mesmo esquema da escola. Então a escola também é criada para essa padronização. O que eu digo é que hoje as coisas estão mudando tanto que o jovem tem tanta informação na internet, tem tanta coisa que eles estão tendo cada vez mais opinião política. É uma coisa que não tinha no passado. Eles estão tendo cada vez mais a opinião religiosa, estão indo cada vez mais contra os pais em questão de opinião, porque os pais ainda têm o modelo antigo e eles estão vindo para um momento novo. Até os jovens das igrejas hoje estão cada vez saindo mais. Tem uma pesquisa dizendo que 80% dos jovens que nascem em igrejas saem dela. E eu não falo que a igreja é o lugar certo para tudo. Estou falando que é um lugar onde que tem um caminho reto, onde que geralmente os jovens agora estão, quando eles têm 18 anos, eles saem daquele momento. Então, dentro desse contexto todo, mudou a era tecnológica, foi para a era tecnológica, o mercado de trabalho mudou e não está sendo preenchido, não tem vaga suficiente. Tem uma pesquisa dizendo que no Brasil vai ter 5 milhões de vagas até 2023 não preenchidas porque não tem capacitação. A faculdade não vai preencher esse laço, porque são habilidades específicas da nova era. Um exemplo que eu gosto de dar, que na escola de marketing, algumas faculdades de marketing não ensinam marketing digital, e está sendo usado em todas as empresas para trazer cliente, para vender, para tudo mais. Então, dentro de uma faculdade de marketing não tem um marketing digital ainda bem estruturado. E uma pessoa que faz um curso de marketing digital, vamos assim dizer, ela está faturando milhões porque é uma habilidade específica. Estou dando um exemplo do mercado. O mercado está mudando, novas profissões estão surgindo. Cada vez mais os jovens não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho porque precisam de habilidades como oratória, desenvolvimento pessoal, precisam de habilidades como conhecimento de internet, de Excel, coisas mais avançadas, precisam de habilidades de coaching. Eu gosto de falar habilidades de coaching, habilidades de saber liderar, saber lidar com pessoas, saber ter empatia e tudo mais. E essas habilidades não são ensinadas na escola. E ao mesmo tempo, no mundo conceitualizado que a gente precisa de uma opinião também relacionada à política, mas não uma opinião formada política por umas coisas que estão sendo envolvidas na mídia, mas uma opinião com base em saber como que funciona o mercado, como funciona a economia, como funciona a política em geral, para que eles possam ser não influenciados pelas pessoas ruins. Então, o que eu trago nessa todo esse contexto, toda essa história? Eu quero realmente ajudar pais e mães a lidarem com os jovens. Sabe? Como que eu faço isso? Ensinando os pais como lidarem com jovens que têm depressão, ansiedade, porque eu já tive ansiedade e eu ensino realmente o que eu passei. Eu passei por todas as coisas mais difíceis quando jovem, e essas experiências eu vou trazer. E o jeito que eu lidei com os jovens durante esses 7 anos, é isso que eu vou trazer. O que eu trabalhei no Conselho Municipal da Juventude por 2 anos, trabalhando nas políticas públicas, o que realmente a sociedade traz numa estrutura municipal, é isso que eu vou trazer para os pais e mães. A minha experiência que eu tive com os meus irmãos, ajudando eles quando eles estavam chorando, dizendo que o nosso pai não dava a mínima para eles, eles estavam longe da mãe deles, a mãe deles morando em outra cidade. Tudo isso me fez trazer uma bagagem nas costas que eu posso ajudar um pai e mãe a se desenvolver, a entenderem seus filhos. Nada mais que eu quero fazer é o quê? É fazer um meio campo entre a mãe e o pai, porque existe uma lacuna hoje, onde que a tecnologia, onde que as drogas, onde a ansiedade, a depressão, onde a falsa rede social de vida perfeita tem, e trazer essa lacuna, preencher essa lacuna, ajudando os pais e mães a se conversarem com filhos. Nada mais, nada menos, por isso que o nome desse Instagram, o nome desse canal é Alan, um amigo do seu filho. Nada mais eu sou o amigo do seu filho que chega pra você e fala, teu filho tá utilizando droga, teu filho tá bebendo, teu filho tá passando por momentos difíceis por causa disso. Então você consegue
Você consegue, com base nas informações que eu vou te dar, identificar no teu filho o que ele está passando a ponto de você ajudar ele antes que seja tarde, antes que ele comece a utilizar a droga. E aqueles que já estão utilizando, aqueles que já estão com depressão, que já estão, eu consigo ajudar você a falar na linguagem deles para que eles possam se desenvolver. Eu até gosto de dizer que eu gosto de ensinar 4 maneiras bem simples. Você conhecer teu filho, saber como que ele aprende, qual que é a forma de amar, como que é a forma que ele vê o mundo, qual que é os sonhos dele, o que ele pode realizar na vida dele, para onde que ele está indo, como você conduzir ele, você se conhecer mesmo, assim mesmo, para você poder, para você dar uma bagagem para ele e entender o que você passou para ele de tantas coisas ruins que você tem, tantas coisas boas que você passou para ele, o que se desenvolveu nele, entre outros assuntos que vocês vão tá entendendo por aqui. Então, a maioria das vezes eu vou gravar vídeos com meus irmãos, tá? Meus irmãos são meu parceiro para tudo e eles a gente vai tratar alguns assuntos e entender o contexto dos jovens. Então você vai ver eu ajudando eles e trazendo o contexto do que a juventude está, tudo que está acontecendo para ajudar nessa batalha para ter filhos saudáveis, responsáveis, maduros, que preenchem vagas no mercado de trabalho, que se desenvolvem e que queiram realmente se tornarem grandes, sonhos grandes e tudo mais. Eu vou dizer para vocês que a minha história ela tem alguns detalhes que eu poderia tocar aqui que seriam detalhes onde que vocês ficariam com dó, entre nós, como foi difícil, como foi complicado, mas não é esse o meu momento. O momento é que eu quero mostrar aqui para vocês que com os cursos de coach que eu fiz, curso de PNL, curso de hipnose, curso de terapia cognitiva comportamental, com o mercado, os cursos de marketing digital, com os cursos de empreendedorismo, com os cursos de finanças, com os livros de relacionamento, com os livros espirituais, eu desenvolvi uma capacidade, eu desenvolvi um método que é um método que pode salvar a vida de muitos jovens e ajudar um relacionamento entre mães e pais. Eu gosto de dizer que o que eu estou fazendo hoje, ele tem um tempo de duração. Hoje eu falo com os jovens, hoje eu consigo falar com os jovens a ponto deles se identificarem e terem eu como uma referência. O que eu quero fazer é, nos próximos 3 anos, ajudar os jovens, ajudar as mães e pais a lidarem com esse contexto. Depois eu não vou conseguir lidar mais com eles. Espero que venha um outro Alan que ajude a lidar com o contexto dos jovens daquele momento. Então eu quero trabalhar com essa geração para que essa geração simplesmente consiga romper essa lacuna de mercado de trabalho, consigam fazer um trabalho bem feito na sociedade e se desenvolverem a ponto de serem jovens de sucesso, e você, mãe e pai, ter orgulho do seu filho se tornou e não ficar chorando porque ele está numa droga, que está com depressão, está querendo se matar, suicidar. Então essa questão do suicídio é muito forte, até vale uma aspas, que tudo isso começou também como estupim quando um amigo meu, usuário de droga, foi na igreja. Eu lembro até hoje, eu era líder de jovens, ele foi na igreja, a gente se abraçou e tudo mais, e daí acho que mais ou menos um mês depois ele usou drogas, voltou para as drogas. Ele tinha um filhinho recém-nascido, acho que era 4 anos, 5 anos, e ele falou que não queria ser uma vergonha pro filho dele e se matou. E nisso abriu uma lacuna, falando: eu podia ter ajudado ele, eu podia ter feito alguma coisa, eu podia ter falado alguma coisa pra ele, eu podia ter ajudado mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter ajudado a mãe dele lá no começo. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa para evitar isso. E aqui estou. Então hoje esse vídeo é da minha história. É bem provável que eu regrave ele várias vezes, fale da minha história outras vezes, mas é o que eu quero deixar aqui, que eu estou para ser mais uma força de ação para você, pai e mãe. Alan, você é psicólogo? Eu estudo muito psicologia. Todas as matérias de psicologia eu estudo. Eu não faço faculdade de psicologia porque eu não quero estudar filosofia, a história da psicologia. Eu quero estudar realmente coisas que sejam incisivas para fazer a mudança. Então por isso que eu estudo o que realmente é efetivo e aplico aquilo, tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos. Então eu quero dizer para você que com certeza você está em boas mãos, você tem uma pessoa ajudando você. Conte comigo, porque eu sou Alan, o amigo do seu filho.
Fique acompanhando, com certeza vai ter novos vídeos aqui nesse canal, vai ter novos vídeos no Facebook, feed, falando sobre assuntos específicos. E os primeiros assuntos vai ser sobre drogas, ansiedade, depressão e suicídio, que é uns males que estão, acho que 90% dos problemas está sendo relacionado a isso. Eu vou gravar com meus irmãos falando sobre o contexto atual, o que eles estão vendo na sociedade, nos amigos deles, nos jovens, e ao mesmo tempo eu vou trazer tudo que precisa ser feito para ajudar os jovens a não passarem por isso, como um dia eu passei por depressão, crise de ansiedade, e eu consegui desenvolver isso. Consegui desenvolver a capacidade de ser realizado, de mudar, de ser feliz e vencer. Então, com certeza, fique comigo. E eu tenho uma tatuagem aqui que ela diz assim: lealdade é uma via de mão dupla. Eu te dou a minha e você me dá a sua. Então, quero muito poder ajudar vocês e poder ter vocês aqui comigo nessa trajetória e lutar para que a gente consiga vencer todos esses maus séculos e fazer dos jovens, do teu filho, felizes e com certeza realizados. Muito obrigado por você ficar aqui até o final. Espero que você faça pergunta aí, coloque as perguntas que você precisa, curta, compartilhe, mostre para as pessoas que realmente tem alguém preocupado mostre para os teus amigos que têm filho também nessa idade, de 13 a 17, que tem alguém preocupado com os filhos deles e tem muita capacidade de ajudar. Eu gosto de dizer que eu não substituo um psicólogo ou um psiquiatra. Eu tenho realmente uma metodologia que ajuda e é muito efetiva. Foi efetiva comigo, e foi efetiva com meus irmãos, e foi efetiva com aproximadamente uns 200 jovens, que a gente vai trazer muitas histórias aqui. Mas o que eu quero dizer tem alguém com vocês, tem alguém aqui, e a gente vai junto nessa luta. Muito obrigado e até a próxima.